dizer assim, mas história, qualquer um pode dar aula de história, qualquer pessoa pode dar aula. O que faz com que contar uma história qualquer pessoa conta? Olá, boa tarde a todos, todas e todos que nos acompanham em mais esse programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de História do SERES UFRN, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História, também do SERES UFRN, e com o apoio do GT de Teoria e História da Historiografia da Ampul Brasil e também da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, SBT-HH. Tenho aqui um momento muito feliz, muito especial, de poder receber aqui duas referências importantíssimas no campo da historiografia, do ensino de história, professora Marieta de Moraes Ferreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas também, e professor Fernando Seffner, né, que já gravou com a gente uma primeira parte dessa discussão também nesse projeto, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Queria reforçar também que toda a divulgação e a discussão que envolve o projeto pode ser acompanhada pelo nosso Instagram oficial, no @60_história, né, o perfil do projeto, onde a divulgação das entrevistas, a discussão sobre elas é registrada, e também reforçar que, além dos canais YouTube, canais institucionais, onde as entrevistas ficam disponíveis, né, que é o canal do Departamento de História do SERES UFRN e do Programa de Pós-Graduação, em simultâneo, todas as sextas-feiras às 17 horas, também temos uma versão em podcast disponível na plataforma Spotify, onde as nossas entrevistas podem ser ouvidas, né, em formato podcast também. Bom, muito obrigado, né? Nós temos aqui, então, para uma participação especialíssima para continuarmos essa conversa, que é da professora Marieta de Moraes Ferreira. Muito obrigado, boa tarde, muito bem-vinda, professora, a esse projeto. Boa tarde, um prazer grande estar com vocês, agradeço também imensamente o convite. Acho que é uma iniciativa muito interessante. Já tive a oportunidade de assistir a alguns programas e gostei bastante. Prazer também estar aqui partilhando com o Fernando, um colega querido. É bom. Já que não estamos juntos presencialmente ainda, né? Pelo menos a gente fica junto através do vídeo. É verdade. Muito bem-vindo também, professor Fernando Seffner. Eu estou muito feliz também, Evandro, assim, também é um prazer aqui compartilhar com a Marieta, já estive em mesa, já assisti, já li, né, e também gosto muito desse formato, né, que nos dá um tempo adequado para discutir as coisas e não uma correria, né. Sim, bom, e vamos aproveitar muito bem, porque para mim realmente é um privilégio poder contar com a presença de vocês aqui, uma honra também. E eu queria começar, então, a nossa conversa aqui, ouvindo, na verdade, né, com vocês, sobre as questões que envolvem, então, a profissão de historiador no Brasil, né, um ponto de partida para a gente começar a nossa conversa. A recente aprovação, né, o reconhecimento por parte do Estado da profissão de historiador, cerca de 2 anos atrás, né, num contexto, inclusive, inesperado, e depois de uma luta de muitas décadas por essa conquista, tem sido discutida desde então. Eu acho que esse é um bom mote, já que nós vamos falar muito aqui sobre ensino de história, formação de professores, projetos que envolvem, né, a interação entre a escola e as escolas e as universidades. Um primeiro ponto de interlocução que eu queria estabelecer aqui seria o ponto de vista de cada um de vocês, né, sobre essa lei e sobre como ela afeta as formas de pensar a profissão de historiador e também de professor e professora de história no Brasil. Podemos começar com a professora Marieta? Pois não. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, eu acompanhei durante muitos anos esse debate, né? E, num determinado momento, estive até bem próxima na gestão do professor Benito, né? Que a gente teve um momento de muita mobilização em torno desse projeto, né? E da quase aprovação na Câmara desse projeto da institucionalização da profissão do historiador, e tive a oportunidade até de estar em Brasília, juntamente com a professora Ismene Martins, com a professora Lucília Neves, né? Percorrendo os gabinetes dos deputados
voluntários, os mais diversos, com os mais diversos matizes ideológicos, tentando obter o apoio para a aprovação, né? E, para a nossa frustração, na ocasião, nós não conseguimos que o projeto fosse aprovado, né? Eu sempre achei que era muito importante essa aprovação, porque é uma forma de você regulamentar. Muitas pessoas, muitos colegas dizem: mas isso é uma visão corporativa, como é que você vai criar a profissão do historiador, né? Isso significa que você vai impedir que outras pessoas escrevam obras de história, trabalhem com história. Eu acho que não se trata disso, né? Mas, principalmente, eu acho que a questão principal é de você dar espaço, registrar a possibilidade de que as pessoas formadas em história, sejam como licenciados ou como bacharéis, tenham espaço não só na carreira como docente, mas também abra uma oportunidade para essas pessoas trabalharem em arquivos, em museus, porque agora, mais recentemente, né, nós estamos vivendo uma situação absolutamente crítica nesse país, né? E, consequentemente, esses espaços de museu e de bibliotecas e centros culturais ficaram com a sua atuação muito restrita, né, nas áreas públicas, muito encolhidas. Mas teve momentos em que havia muitas oportunidades de concurso para arquivos, para biblioteca, para museus, e era difícil. Eu me lembro que teve um momento no Arquivo Nacional que ia haver concurso e não havia espaço para a pessoa que era formada em História, porque cada categoria, você pode dizer que você é contra o corporativismo, só que os outros são corporativos, né? Então, você tem a pessoa que é formada em biblioteconomia, tem lá a defesa do espaço dela, o arquivologia, a pessoa de arquivo, idem, a pessoa de museu, idem. E aí as pessoas formadas em História ficavam, né, sem essa possibilidade de ter, até em concursos públicos ou em outros espaços, a possibilidade de ter acesso a esses postos, a esses cargos. Então, eu acho que foi uma luta antiga, né? E, finalmente, conseguiu-se, agora, mais recentemente, há 2 anos atrás, essa aprovação. Então, acho que foi muito positiva, daí abre esse espaço, que eu acredito que futuramente vai ser ainda ampliado. E também achei interessante que, nesse projeto, fez uma vinculação entre o historiador e o professor, tanto a pessoa que é bacharel quanto a pessoa que é licenciada. Então, acho que isso foi uma conquista importante. Eu vou também vou um pouco nessa esteira que a professora Marieta levantou. Eu completo no ano que vem 30 anos aqui na URGS, né, na mesma área de ensino de História, né? Particularmente, há um colega e uma colega que historicamente foram contrários a isso, né? Pessoas de quem eu gosto, mas que eu não consigo concordar com a posição, né? Eu fui também, como tu colocaste, Marieta, fui assim um entusiasta de primeira hora quando me dei conta que isso estava andando, né? E vou dar exemplos bem práticos, assim, né? Eu acho que a gente pode não saber direito. O colega daqui publicou algumas matérias, inclusive em jornal, criticando, né? Dizendo que sentido teria para ele e para mim mesmo, que em seguida fiz o meu registro, né? Assim, imprimi aquele cartãozinho, que sentido teria para nós? Bom, eu acho que, para mim, do ponto de vista profissional, tem pouco sentido nessa altura da vida, aos 66 anos e 30 de carreira, 8 já aposentável. Mas eu acho que a gente criou uma ferramenta, como já criamos outras, né, que outras gerações podem aproveitar no caminho que a Marieta estava colocando. Eu vou dar um exemplo, assim, ó. Nós desenhamos aqui esses tempos um pequeno projeto, né, de que escolas públicas que tenham uma base de alunos de mais de 2.000 alunos por mais de 50 anos, né, que não é difícil encontrar aqui na cidade,
elas teriam a obrigação de criar um espaço de memória da escola, e esse espaço só poderia ser ocupado, entende, por quem tivesse o registro de historiador ou historiadora. Significa que uma parte da carga horária alocada de trabalho seria para manutenção desse espaço na própria escola, não assim aquilo que muitos municípios fazem, que é retirar pedaços da história de cada escola e transferir para um outro lugar onde as crianças, em geral, não veem isso, né? Há um conjunto de outras coisas também aqui em Porto Alegre. A gente teve uma proliferação, como em todo o Brasil, do curso de museologia, no nosso caso aqui vinculado à biblioteconomia e arquivologia, né? Aí eu faço minhas as palavras que a Marieta colocou, assim, olha, em algumas vezes em conversa de bar aqui, conversas que eu gosto com colegas da história, a gente ficou numa discussão, entende, do corporativismo, isso e aquilo, enquanto que essas outras pessoas estavam correndo e aprovando coisas que objetivamente recortaram áreas de trabalho e fizeram uma coisa que eu considero importante, assim, estabeleceram percursos formativos necessários para a ocupação dessas áreas. O que, como tu colocasse, né, Marieta, não vai impedir que um jornalista escreva a história, claro, entende? Uma praça que tem aqui perto da minha casa, entende? Não vai, não, eu acho que nunca houve da nossa parte, entende, a ideia de que isto se proibiria, mas eu acho que isso é necessário. Eu termino meu comentário dizendo assim, bom, eu venho de uma profissão outra, né? Eu fui geólogo há muito tempo atrás, formado aqui na URGS, um registro no CREA, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia, e eu percebi o que é a importância, entende, de ter áreas delimitadas e questões delimitadas nas quais chamar uma pessoa com o percurso formativo que eu tinha era uma coisa importante. E eu andei, assim, em algumas reuniões com os colegas da geografia aqui na URGS, né, que nos últimos anos formaram um número mais ou menos parecido de bacharéis e licenciados, né, porque, por exemplo, a 4 quadras de casa, um empreendimento imobiliário misturado com supermercado, me chamava a atenção quando passava, agora ele já está concluído, que havia ali, entre os técnicos responsáveis, um geógrafo, e havia um número de registro dele, né, no Conselho Regional, que também é o CREA, né? Quer dizer, que há alguma coisa naquela construção, entende, que exigiu um conhecimento da geografia. Se aquilo fosse, por exemplo, um terreno histórico, né, ligado a alguma tradição ou alguma questão da ordem da arqueologia ou outra, né, a gente poderia ter. Eu respondi 2, 3 vezes para colegas que são contrários, inclusive em reunião da AMPU Nacional, né, de que assim, olha, eu posso não saber todos os usos dessa ferramenta, mas eu considero importantíssimo que a nossa geração tenha criado, né, e os outros vão agora alargar um pouco os usos dela, né? Não sei se me faço claro, mas assim, eu acho que a gente tem sim que pedir que as pessoas se registrem, né? E comecem a buscar questões e locais aonde esse registro se faça valer, né? Outras profissões também fizeram essa luta, né? Engenheiros também fizeram isso, passaram a vida tentando delimitar essas coisas, né? Enfim, então, eu achei importante. Eu acho que tem uma questão também, Fernanda, que eu acho que é importante. Eu há pouco tempo atrás, algum tempo atrás, eu estava até numa reunião que reunia especialistas das mais diferentes matizes, mas pessoas bem informadas, pessoas ocupando postos públicos, entendeu? E as pessoas diziam assim, mas história qualquer um pode dar aula de história, qualquer pessoa pode dar aula. O que faz com que contar uma história qualquer pessoa conta? Sabe? Eu achei tão surpreendente uma pessoa que não era uma pessoa pouco instruída, que não tivesse uma qualificação de formação, mas a visão do que a pessoa acha que é história, né? É uma falta de compreensão de que a história é um campo de conhecimento que tem regras, que tem procedimentos, e que eu acho que hoje, mais que nunca, quando nós vivemos um momento de negacionismos e de guerras de narrativas, né, eu acho que é muito importante definir muito bem o que é fazer história, o que é dar aula de história, né? E quem
está habilitado, e aí não é só uma questão de diploma, mas é que está habilitado para ensinar história, escrever sobre história, porque senão vale tudo, qualquer pessoa diz qualquer coisa, né? E eu acho que isso é realmente uma coisa grave, uma coisa que a gente deve combater. Sim. Eu queria ligar essa tua observação, assim, só vou prolongar um pouco, Evandro, assim, como, por exemplo, nós estamos nesse momento, na AMPU, na AMPED, em outras, num debate, numa luta contra o projeto de educação domiciliar, já aprovado em primeiro turno, né, na Câmara, né? E eu vejo que um conjunto de argumentações que produz efeito, leva as pessoas a pensar sobre absurdos desse projeto, né? Ele vai nessa linha que tu colocasse, assim, não é porque alguém sabe ler e escrever que essa pessoa naturalmente é habilitada a ensinar uma outra a ler e escrever, entende? Então, eu acho que a defesa de que o ensino é um campo profissional, como também a pesquisa e a escrita da história é um campo profissional, ela tem conexões com outras lutas no campo, né? Inclusive com as lutas, no caso agora desse projeto. Veja bem, esse projeto do educação domiciliar, que eu prefiro chamar de educação doméstica, pelo seu aspecto, evidentemente, domesticador, né? Ele assume que um dos dois, pai ou mãe da criança, tendo ensino superior, está dada a condição, entende, para que essa figura paterna-materna, né, possa se converter em docente dos próprios filhos, tirando fora questões de ordem psicanalítica, que é a mesma mão que alimenta, entende, sustenta e pariu, e tem aqueles projetos, como eu também tive com meus filhos, que eu queria que eles fizessem isso e aquilo, tirando isso tudo de lado, que não é a nossa área, entende, assim, ó. Eu acho que, para mim, assim, há um grau de coerência entre a gente ter aprovado esse nosso registro e a gente defender efetivos percursos formativos para fazer certas coisas, né? O que não vai nos livrar de eventuais equívocos e tudo, mas vai, com certeza, consolidar uma possibilidade de que eles não aconteçam, né? Então, eu acho, de fato, que impede essa ideia, como tu colocaste, Marieta, assim, que é de que um pai ou uma mãe, por mera discordância de alguma coisa na escola, se intitule professor do seu filho. E qualquer pessoa ache que para contar uma história basta ter dons de oratória ou coisa que valha, né? Realmente. Ou que domine informações factuais sobre um determinado personagem, um determinado evento, e que isso a habilita a contar uma história, né? Sem ter o controle, sem ter a possibilidade de conhecer de fato como é que se escreve história, como é que se constrói o conhecimento histórico. Esse eu acho que é a questão mais relevante, né? Que eu acho que a profissionalização do historiador é muito importante, né? E principalmente se a gente vê o histórico desse processo, né? Eu que durante um bom tempo da minha vida ainda faço essa ideia de estudar como os cursos de história surgiram, né? Lá na década de 30, na Universidade do Distrito Federal, na Universidade do Brasil, né? E a preocupação das pessoas de definir como é que se profissionalizava uma pessoa na área de história, como é que aquela pessoa estaria qualificada para se tornar um professor de história da educação básica, né? É um processo antigo, longo. Eu acho que é importante a gente, mais do que nunca, reafirmar esse posicionamento, né? Uhum. Eu queria aproveitar, então, um pouquinho essa abertura, né, essas ideias que vocês trouxeram agora para pensar a questão do campo profissional, né, e dar esse passo atrás, inclusive, para aproveitar justamente, né, as pesquisas da professora Marieta, que contam um pouco esse percurso também da formação na universidade, né, dos cursos de história, a história dos cursos de história no Brasil, e colocar um pouco a questão nesse sentido, das relações entre a pesquisa e o ensino de história, né? E sobre a importância do ensino de história, que parece ser uma questão pungente, né? Que sempre se coloca na hora de definir esse profissional, a questão da importância do ensino de história acaba sendo fundamental, né? Argumentos e justificativas para que esse conhecimento se mantenha nos currículos e faça parte da formação da população, no sentido geral, né? Então, a pergunta vai nesse sentido, sobre as relações
entre a produção do conhecimento, a história da produção do conhecimento, sobre o ensino de história e como o ensino de história... Nós podemos responder essa pergunta sobre a importância do ensino de história a partir dessas relações. Quem é que fala? Você, Fernando, ou eu? Não, eu prefiro que tu comece, Maria. Tu tem livros sobre isso. Olha, eu tenho umas posições assim um pouco que desagradam, às vezes, um pouco meus colegas da área de história. Não, a gente acompanhando esse percurso, né, da criação dos cursos universitários de história na década de 30, né, e mesmo posteriormente, nas décadas posteriores, a gente vê que, ainda que não houvesse, que o modelo tenha sido aquele tradicional, né, 3+1, mas, na prática, os cursos estavam voltados para formar professores, né? Mesmo que você não tivesse uma grande formação, uma grande preocupação com a didática, né? Ou como é que se ia ensinar história de uma forma um pouco mais adensada e tal, mas aqueles cursos todos estavam focados em formar professores para a educação básica, né? Eventualmente, algumas pessoas iam se destacar ou tinham a opção de ir para a universidade, mas eram professores, né? Eu até agora estou com a incumbência de, proximamente, fazer uma palestra sobre a professora Maria da Linhares, e a professora Maria da Linhares foi um exemplo, né, de mulher e de professora universitária da Universidade do Brasil, depois na Faculdade Nacional de Filosofia, e ela falava muito isso, né, que ela era professora, ela se tornou historiadora e pesquisadora muito mais tarde na carreira dela. Durante uma larga faixa de tempo, ela teve dedicada à formação de professores para a educação básica. Esse quadro se alterou muito, quer dizer, com a expansão dos programas de pós-graduação, né? Eu não sei se o Fernando e você, Evandro, concordam comigo, mas, na verdade, eu, quando entrei na universidade, né, como professora, na década de 80, no final dos anos 80, a gente não queria saber desse negócio de ensino de história, tá entendendo? Todos nós estávamos muito preocupados, era um momento que a pós-graduação estava se expandindo grandemente, está entendendo? Os programas de pós-graduação, eram a criação da exigência das monografias de final de curso, né? Igualmente também a ampliação das ofertas de Bolsa PIBIC. Então, o que nós queríamos era preparar os nossos alunos para irem para a pós-graduação, né? Essa ideia de formação de professor, isso era uma coisa vista por todos nós como uma coisa menor. E ainda tem muitas pessoas hoje que continuam achando isso, né? Eu acho que essa situação ela se alongou por muito tempo, né? E essa ideia de qual deve ser o formato, né, das licenciaturas dentro das graduações de história sempre foram muito polêmicas, sempre foram muito difíceis, né? Na década de 80, depois do fim da ditadura, né? E principalmente quando a gente começa a discutir, termina-se aquela ideia de estudos sociais, né? E há toda uma discussão de como deveriam ser o ensino de história, e se reafirma se afirma com muita ênfase a ideia da indissociabilidade de ensino e pesquisa, né? Mas só que nunca se esclareceu muito bem como é que era essa relação, né? E essa relação, na prática, o ensino ficava completamente secundarizado, né? O foco era preparar os nossos alunos para a pós-graduação. E assim foi durante vários anos, mesmo quando chega no começo, em 2000, quando a gente tem aquela nova mudança, né, com a aprovação das diretrizes nacionais curriculares de história, diretrizes
nacionais curriculares para a formação de professores, mesmo com essas alterações, não houve um investimento, pelo menos na minha universidade, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma universidade, uma graduação das mais antigas e das maiores, não houve alteração alguma. Uhum. Nós continuamos funcionando como sempre, ou como sempre, quer dizer, já há algumas décadas, né? E a preocupação com o ensino de história sempre foi de uma forma muito secundarizando muito, né? De muito pouca atenção, de muito pouca preocupação, aquilo acabava ficando... eu estou falando da perspectiva dos departamentos e dos cursos de histórias. Eu acho que o Fernando vai poder falar um pouco do outro lado dessa moeda, né? Mas o fato é que havia uma falta de atenção muito grande para isso, né? Vou parar um pouco aqui, depois a gente volta a conversar. Não, não é o meu campo de pesquisa exato, mas eu penso que essa foi a trajetória mesmo, né? Eu também acho que, no caso das faculdades de educação, elas vêm se constituindo, né, como pontos de chegada, né, de pessoas com outras formações, que é uma coisa para elas um tanto nova, né? Porque havia uma ideia inicial de que toda a formação se faria lá dentro, né? Então, isso também se modificou, né? Eu tenho, né, como comentei, tanto com a Marieta por escrito esses tempos, como num outro programa da série, eu tenho agora, nessa fase da vida, investi num projeto, duas frentes de pesquisa, de entender melhor o que leva cada aluno, cada aluna a escolher o curso de História, né? Já fiz até várias brincadeiras sobre isso. Isso na entrada do curso, né? E depois esse projeto longo que eu estou gostando cada vez mais, que é de entrevistar ex-alunos. Eu dividi esses 30 anos em 3 décadas, né? Com as redes sociais consegui localizar desde representantes da primeira turma, meu primeiro bolsista de iniciação científica e tudo mais. E aí eu tenho alguns elementos que dialogam com essa pergunta que tu colocaste, com as questões que tu colocaste, Maria. Uma delas é que tem um número bastante expressivo de alunos e alunas da história que foram despertados para marcar no vestibular a escolha da história como curso de formação pelos seus professores e professoras, e aqui, para a realidade que eu pesquiso em Porto Alegre, com uma notável presença de professores e professoras de cursinhos. E aí eu entrevistei já, até digo com certo orgulho, desses aqui de cursinhos, quase todos passaram pelas minhas mãos, porque é um mercado bastante masculino, né? E bastante concentrado também nos ex-alunos da URGS, né? Eu agora estou estimulando umas meninas aqui a fazerem um cursinho de meninas, dão aula de todas as matérias para meninas, para ver o que acontece. Mas isso só para... Mas eu acho interessante, assim, que esse gosto por essa narrativa e o gosto pela docência, assim, né? Então, tem alunos que dizem assim, eu sempre gostei de dar aula, né? Eu dava aula para os meus irmãos, assim. A minha mãe, ela é professora, etc e tal, né? Ou então isso, assim, não. Eu adorava escutar as aulas de história. Eu repeti isso na semana passada. Começou o semestre aqui, a turma de 12 que vão fazer estágio comigo, né? Cada uma teve um tempo para colocar claramente por que acha que veio parar nesse curso de História, né? Como já comentei no outro programa da série, assim, né? A licenciatura em História aqui na URGS, e num conjunto de pelo menos umas 20 que eu pedi os dados e já me enviaram, ela segue sendo a licenciatura mais escolhida, né? Ou seja, onde há uma disputa real por vagas. Aqui na URGS, 3,89, né? Quando há muitas outras licenciaturas com 0,35, 0,32, o que significa que um candidato tem 3 vagas à sua disposição para ocupar, digamos assim, né? Então, eu venho tentando entender isso, né? O que leva a escolher a história, né? Inclusive, na mão contrária do que, por vezes, aparece, né? De que quem iria para esses cursos é quem não conseguiu passar nos outros. Não, aqui no nosso curso de História da URGS,
passam frequentemente alunos que, quando eu coloco o número deles no sistema, eu percebo que eles teriam entrado em qualquer curso da universidade, inclusive medicina. Então, eles não foram para lá porque eles não quiseram, porque há um gosto e um apelo pela história, né? E há um gosto também por questões que eu vou colocar assim, da ordem do educativo, não exatamente da ordem escolar. Eu venho percebendo, né, e seria legal ver a tua opinião, Marieta, que tu olha de outros lugares, né, que cada vez há um gosto maior, entende, entre alunos e alunas na produção de podcast, de materiais, de se meter em coisas que têm uma dimensão pedagógica do ensino da história, né? Eu acho esse um campo, por exemplo, bem bom para a gente colar aquela nossa discussão inicial do registro, entende? Ampliar para essas frentes e colar nelas o registro, né? Esses dias o Benito e eu ficamos conversando ao final de uma banca sobre uma ideia que eu sei que o termo que vamos usar aqui não é o mais adequado, uma espécie de selo de verdade histórica, tá? Dizer, olha, é o seguinte, este site não é... Esse não, esse aqui é o 60 História, ele não é merecedor deste selo, sabe? Eu estou numa idade que eu pego a manteiga no supermercado e tem alguma coisa que me diz que aquela que tem a marquinha da Sociedade de Cardiologia é menos pior. Tudo é ruim no supermercado, na idade que eu estou, mas ela é menos pior, entende, do que a outra que não conseguiu a marquinha da sociedade. E as minhas colegas de educação infantil, num projeto grande aqui na faculdade que se chama Quem Quer Brincar, elas respeitam muitíssimo o selo da ABRINC, né, da associação... que qualifica os brinquedos, né? Qualifica os brinquedos, exatamente. Assim. Então, eu vejo, assim, hoje em dia, que nós temos alunos, bem como tu estava colocando, assim, eles têm um interesse no aspecto pedagógico, assim, eles gostam dessa capacidade das narrativas históricas de mudarem um pouco as percepções que as pessoas têm, né? Eles podem exatamente não gostar da escola ou a escola como local de trabalho, né? Mas enfim, a gente teria que ter uma formação que contemplasse isso. Eu concordo plenamente contigo que isso está escrito em algumas legislações, mas a gente nunca entendeu direito o que era essa indissociabilidade, muito menos entendeu direito o que era montar um currículo em que a indissociabilidade se fizesse, digamos, materializada. Não sei se me faço claro, né? Mas um pouco por aí. Retomando um pouco, Fernando, essa questão, você estava falando por que as pessoas vão fazer história, né? Eu até me vi nessa situação. Eu entrei para fazer do pré-vestibular e do professor do pré-vestibular, tá entendendo? Eu entrei num pré-vestibular aqui no Rio, já faz muitos anos, né? Eu simplesmente não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu ia fazer alguma coisa da área de humanas, mas eu estava muito mais inclinada para fazer psicologia. E aí eu tive um professor que se chamava Vilmar Matos. Sim. Que é uma figura, né, fantástica, de professor de didática e de tudo. E só de fazer as aulas do Vilmar, da maneira como ele ensinava a história, eu fiquei fascinada com aquilo e resolvi que eu ia fazer vestibular para a história. Na ocasião, eu nem tinha muita ideia se eu ia ser professora, se eu não ia, tá entendendo? Mas, logo assim que eu me formei, fui ser professora da educação básica, né? E como a maioria... Porque a questão que eu acho, Fernando, não são os nossos alunos, eu acho, são os nossos colegas. Sim. Os nossos alunos, eles sabem, ou pelo menos mesmo até aqueles que nem têm o interesse em ser professor imediatamente, que gostariam de fazer mestrado, doutorado, mas todo mundo sabe que é grande, sei lá, eu acho que 90% dos alunos que ingressam numa graduação de História, o mercado de trabalho principal que eles têm acesso é a docência. É a docência na educação básica. Mesmo que depois você queira fazer um outro percurso, trabalhar em outra coisa, mas todo mundo vai para a educação básica. A questão é que eu acho que as graduações de História elas não levam isso em consideração. Tá? Na verdade, o que nós fazemos, nossos colegas, e eu durante muito tempo também fiz isso, eu passei a ter sensibilidade para isso muito mais tarde, tá entendendo? De ver que você
você forma até alunos com essa ideia que, se você tiver um bom conhecimento do conteúdo histórico, você vai ser um bom professor. É claro que você ser um bom professor, você precisa ter um bom conhecimento, mas isso por si só não basta. Como é que você vai transmitir aquele conhecimento? Como é que você vai levar aquele conhecimento para que ele tenha uma forma atraente, que ele tenha uma didática que consiga seduzir o seu aluno, que você consiga transmitir isso, né? Eu passei até uma preocupação com isso, já quando eu já estava com a minha carreira na UFRJ como professora, já há muitos anos, entendeu? Depois, até uma coisa que eu gostaria de falar, isso é que me levou, em grande parte, a me engajar no Prof. História. Tá? Sim. Que o Prof. História era... As pessoas podem fazer críticas ou não gostar, mas o Prof. História foi, eu acho que quase que um grito de revolução dentro dos departamentos de História. Porque quem sempre cuidou de ensino, se você tem vários trabalhos sobre isso, eram as pessoas da Faculdade de Educação. A maioria das teses de dissertações sobre ensino de História, até 5, 10 anos atrás, totalmente. Acho que até a Flávia Caymmi tem um trabalho que ela mostra onde as teses sobre o ensino de História estavam sendo defendidas, basicamente nos cursos de educação. Os historiadores meio que davam as costas para isso, né? E mesmo quando a gente começou com o Prof. História, lá na UFRJ, a adesão dos colegas de departamento foi muito pequena. Era difícil você conquistar as pessoas para essa ideia, né? Essa ideia que você vai se dedicar a trabalhar com professores da educação básica, que você vai formar ou vai retrabalhar ou vai atualizar, enfim, vai fazer uma educação continuada com esses professores, é uma coisa que uma boa parte dos colegas não tem interesse, né? Se mostram, no começo até eram críticos mesmo, achar que isso não tinha assim, um significado, nenhum sentido. Hoje eu acho que essa fase já foi superada, né? Mas uma boa parte das pessoas ainda não vê isso como uma função ou uma tarefa relevante, está entendendo? E eu acho que essa tarefa talvez seja a mais relevante. Também, Fernando, você de uma faixa etária, né? Eu também. Evandro, você é jovem, né? Mas a gente vai passando o tempo, né? E você vai fazendo uma certa peneira, assim, vendo assim, o que realmente é relevante, está entendendo, na sua vida profissional, né? Então, eu acho que a questão do ensino de História, eu acho que é uma coisa muito importante. É muito relevante que as graduações se preocupem com isso, né? Tenham isso no seu horizonte, na definição da sua identidade. Que identidade? Que curso é esse? Na verdade, assim, agregando, assim, eu gostei demais, agregando nisso, assim, eu me dou conta que nos últimos anos a maior parte dos embates sérios, assim, tem a ver no nosso campo, tem repercussões ou nasceu no campo da história ensinada. A gente está vivendo, assim, uma verdadeira inflação, entende? De situações que provocam, assim, uma ira em alguns grupos sociais aí mais conservadores, quando não reacionários, e elas estão dadas pela história ensinada na escola, né? E se não eu tenho bem claro, assim, essa não é uma briga que diga respeito exclusivamente ao campo da educação, porque estão envolvidas, como tu estava colocando, né, concepções do que é a produção do conhecimento histórico, né? Para mim, o momento, esse ano, né, que é no momento que nós estamos gravando esse programa, são todos os embates em torno da questão do bicentenário, entende? Assim, e reflexos, assim, imensos no ensino escolar, e que daqui até o segundo semestre, misturado com eleição, eu vou te contar, eu acho que assim é a pólvora, a palha, o fósforo, e nós ali do lado, assim, ó.
Então, quando isso acontece, eu me dou conta que, na defesa de uma qualidade da história ensinada, ou melhor, a defesa da qualidade de uma história ensinada, ela não diz mais respeito apenas à Faculdade de Educação, ela diz a uma questão que tem muito a ver com os departamentos de história, e hoje em dia, pelo modo como o ensino escolar se montou, ela tem conexões com as humanidades também, assim. Ela precisa da colaboração da sociologia, que é disciplina obrigatória, da filosofia, que é disciplina obrigatória, da geografia, que é disciplina obrigatória. Então, eu acho mesmo que, assim, isso como tu disseste, deveria dar aos cursos de história e outros, né, uma fisionomia que levasse isso a sério mesmo, como questões relevantes na discussão política do Brasil atual, né? E não como uma coisa, digamos assim, secundária, que diga respeito a pequenas salas de aula de alunos do ensino fundamental ou médio, etc. e tal. Eu acho bem por aí mesmo, né? Eu acho que essa questão... Bom, desculpe, Leandro. Evandro, desculpe. Você ia comentar alguma coisa? Não, pode ficar à vontade, professora. Eu falo na sequência. Não, eu ia só reafirmar o ponto do Fernando, da relevância das pessoas compreenderem um pouco o que é também a pesquisa da história escolar, né? Eu acho que essa é uma coisa muito relevante, porque, evidentemente, que todos nós estamos de acordo que há pesquisa na educação, na sala de aula, na forma de você preparar a sua aula, né? De você escolher o que você vai ensinar, você adotar determinadas estratégias didáticas. Mas isso é bastante diferente de você fazer uma pesquisa que você vai ficar não sei quanto tempo trabalhando com uma única fonte para você fazer uma tese de doutorado. Quando você não tem essa vinculação com essa preocupação de como é que você vai trazer aquilo para a sala de aula, né? Então, eu acho que essa definição mais clara do que é a identidade de uma licenciatura em História e qual o lugar do ensino de História dentro desses cursos, eu acho que é uma discussão das mais importantes da atualidade, né? Por conta, inclusive, do momento em que a gente está vivendo, que mais do que nunca, eu acho também que os professores da educação básica também precisam estar aliados, amparados, articulados com a universidade. Não pode dar as costas para a educação básica do país. Ela não pode ficar alheia a isso. Eu tenho esse ponto. Eu queria, cortando já de novo, Evandro, um pouco aqui, usando o nosso direito de idosos aqui, assim, eu queria comentar bem nessa linha, assim, Marieta, que para mim, eu leio com muita atenção hoje em dia a produção de vários colegas da área de teoria, que o Evandro faz parte, né? Um colega daqui, por exemplo, que é o Fernando Nicolás, especificamente sobre um tema, que é como é que se comporta a produção do conhecimento histórico, né, num canal como o do Brasil Paralelo. Por que eu leio isso? Eu leio isso porque cada vez é mais comum que na aula que eu assisto do estagiário ou da estagiária, algum aluno do ensino fundamental ou médio, né, para algum trabalho que havia sido solicitado, ele venha com um ar de alegria, dizendo: professor, eu descobri esse vídeo, entende? Que ele desmascara isso e aquilo, entende? Quer dizer, ele traz para dentro da aula de história, não porque o estagiário pediu para olhar aquela fonte, mas porque essa pergunta que meus alunos ainda às vezes colocam, né? Procura no Google, isso não existe, entende? Então, tu procura em lugares dentro desse mega universo aí, que tenham qualidade, né? Mas essa pergunta dita assim, ela tem feito com que nas aulas que eu assisto apareça isso, né? E aí eu percebo, na linha do que tu estava colocando, Marieta, que dali se tira uma questão de sala de aula para pesquisa em 4 anos e um doutorado. Como é que... Claro. Então, por isso, esses programas de formação de ensino de história, que o Prof. História é o melhor exemplo, né? Eles se alimentam de questões que vão necessitar de vários campos do conhecimento, da educação e da
da história, para coisas de fôlego, que não tem exatamente a ver com trabalhos de pesquisa que qualquer professor minimamente organizado faz, entende? Para montar o seu projeto de um ano de aulas, né? Mesmo usando livros didáticos e outras coisas que já vêm prontas, né? A gente conhece um grande número de professores e professoras, que, aliás, são os que mais procuram o Profhistória, né? Eu já tive a ocasião de dizer isso algumas vezes. Veio para mim para orientar um tempo atrás, acabou ficando com outro colega. A menina que se apresentou foi nossa aluna, né? Professor, eu estou dando aula há 8 anos, fazem 7 anos que eu ganho a Olimpíada Nacional de História. Eu digo, bom, então tu veio aqui para dar aula no Profhistória para mim, tu não veio? Entendi, eu não ganho nem bilhete do jogo do bicho aqui na esquina, entende? Assim, ó, então tu tem algo a ensinar, tu tem alguma coisa para ser transformada num trabalho de pesquisa de 2 ou 4 anos, né? Então, eu acho que tem essa questão também de buscar nos enfrentamentos da sala de aula em história, que se converteram num pânico nacional nos últimos anos aí, com vários movimentos sociais, né? Buscar neste lugar questões de fôlego para a pesquisa de história e de educação, né? Eu sou muito a favor disso. Eu também. Eu creio que... Eu acho que durante muito tempo a gente teve uma crença de que essa relação com a educação básica era sempre assim, nós vamos sempre ensinar. Quer dizer, e eu acho que tem uma troca muito grande. Eu, quando pego as minhas turmas no Profhistória, eu acho que é um desafio enorme. É verdade que você ensina, mas é verdade que você também aprende muito ali. E ali emergem questões, emergem temas, que é isso que você falou, podem trazer contribuições e reflexões muito grandes para o campo da historiografia de uma maneira mais ampla. Uhum. Então, são grandes desafios. Mas eu não sou uma pessoa totalmente otimista, mas não sou pessimista, não. Eu acho que a gente avançou nesse campo de se preocupar mais com o ensino de história, de se preocupar mais com a educação básica, né? De ter uma visão mais ampla sobre isso, né? Eu acho que tem ainda uma estrada longa para a gente percorrer, mas eu acho que a conjuntura que a gente vive também hoje é tão adversa do ponto de vista do campo político, né? Das injunções, das pressões que a gente vive e que os professores da educação básica vivem, que isso, de uma certa forma, é muito ruim, mas, ao mesmo tempo, também nos instiga a lutar, nos instiga a se preocupar com isso, nos instiga a ver que a gente tem aí um papel para enfrentar, né? Olha, eu concordo total com isso. Eu tinha comentado com o Evandro já esses tempos aí, que assim, é engraçado que tu usasse a palavra otimismo, pessimismo, eu tenho preferido para mim a expressão um otimismo moderado, entende? Assim, moderado no sentido, assim, aos 66 anos eu já não tenho mais condições de acordar de manhã numa linha assim, né? O mundo vai ser bom, hoje vai dar... Não, eu não tenho mais condições, eu tenho um otimismo moderado. E um dos fatores vem justamente como tu estava colocando, Marieta, de que, assim, há algo que mostra que a gente avançou no bom caminho aqui, né? Que faz com que uma atividade, no ano passado, ainda em plena pandemia, a respeito da Revolução Farroupilha, feita em 2, 3 escolas estaduais de um município aqui da Grande Porto Alegre, né? Ela tenha provocado uma polêmica que acabou em uma Câmara de Vereadores e depois em programa de rádio, entende? Deu margem a uma discussão interessantésima, entende? Sobre, afinal de contas, o que se comemora a cada ano, né? Desse nosso decênio histórico, etc. e tal. Fico pensando assim, me valho sempre da frase que tem a autoria certa, assim, que é da Célia Pinto, a minha colega aqui, que é da Ciência Política e da História, né, agora no programa de História, né, que às vezes eu reclamo para ela que, assim, a gente na área de educação e nesses campos, como tu também está, Marieta, a gente apanha de montão nessa conjuntura, e ela diz assim, tu só apanha, entende? Porque os outros estão vendo que tu tem poder. Porque se tu não tivesse poder nenhum, ninguém perdia tempo contigo, porque na vida política ninguém perde tempo com quem não tem poder, entende? Então, assim, eu realmente me dou conta que, assim, a gente tem conseguido construir compreensões de história, conhecimento, história ensinada,
que elas provocam indagações nas pessoas e desestabilizam algumas estruturas centenárias no Brasil. Não fosse por isso, não haveria tanta perseguição especificamente à aula de história. O Fernando Pena mapeou isso bastante bem, assim, né? O movimento Escola Sem Partido é um movimento, em princípio, contra muitas disciplinas e muitos professores, mas ele é muito contra... Muito focado na história. Muito focado na história. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, que a gente criou o comitê aí, né, de professores contra a Escola Sem Partido, e agora mudamos o nome, etc. e tal, a gente mapeou isso, assim, o número de queixas e ameaças que chegam é majoritariamente de professores de história, né? Assim, ó, é claro, a gente poderia dizer que há muitos de sociologia, a sociologia não tem tanta presença no currículo escolar, né? Mas a história comparece nessa coisa toda, né? É porque há algo que a gente vem acertando nisso, né? A gente não tem apenas feito repetir, né, o discurso da história política tradicional, sei lá, né? Então, eu sou otimista nisso, né? Embora eu reconheça contigo que a conjuntura política está bastante complicada, entende, para desenhar programas e garantir segurança de quem executa os programas, né? Eu gostaria de aproveitar esse mote para colocar aqui também uma questão e dizer também que é um privilégio, eu abro mão plenamente da minha mediação aqui, porque é muito importante... Nós somos falantes demais, faladores demais, né, Fernando? Essa edição desse programa tá excelente, vocês não imaginam a contribuição, porque eu fico pensando no grupo de discussão desse projeto, e são estudantes de história, são professores já formados que fazem parte também. Então, a importância de tudo que vocês estão trazendo para esse projeto, então, para mim, é uma alegria. Assim, eu poderia ficar muitas outras horas ouvindo a professora Maria e o professor Fernando Seppner aqui. Mas para aproveitar esse tempinho que nós temos ainda, eu queria aproveitar, inclusive, a deixa, porque eu acho que foram tantos aspectos importantes que vocês levantaram aqui sobre a importância do ensino de história para o lado de dentro do próprio campo, por exemplo, né? E a importância de projetos como o Prof. História, que é uma realidade fundamental hoje. Eu queria aproveitar, então, como uma última questão, ouvir vocês no sentido de pensar isso, pensar um pouco o mundo do trabalho, né? O mundo a vinculação, então, desses professores formados que retornam para a universidade, trazem, promovem essa troca que vocês dois pontuaram como muito importante, né? Para o desenvolvimento da própria campo de pesquisa na área de ensino e para a própria disciplina histórica em sentido geral. Mas, então, no sentido de pensar um pouquinho isso, assim, como vocês avaliam por essas experiências com a pesquisa no ensino de história e com projetos e com a atuação no Prof. História, né? Como é que vocês avaliam, então, esse mundo do trabalho? Como é que está o mundo do trabalho para profissionais de história no Brasil hoje? Podemos começar? Quem gostaria de começar? Bom, eu acho que do ponto de vista dessa experiência no Prof. História, né, de receber de volta essas pessoas, muitas que já estão no mercado de trabalho há tempos, né, eu acho que tem sido muito gratificante. A minha experiência de participar de bancas, de participar de dar cursos, eu trabalho muito num curso que é de projetos, né, que é onde os professores vêm para desenvolver os projetos vinculados à atuação deles na sala de aula. Eu acho que são projetos muito enriquecedores, muito interessantes, né? Eu acho que, especialmente, temas que eu acho que são cruciais hoje para a sociedade brasileira, como a questão do racismo, como a questão da discriminação. Eu acho que esses temas têm sido muito relevantes dentro eu falo mais da minha experiência através do Prof. História, né? E são temas que têm emergido de uma forma muito intensa e que têm provocado esses professores da educação básica a investir em pesquisas, quer dizer, que ao mesmo tempo são acadêmicas, historiográficas, de atualização, de leituras, e como é que trazem isso de volta, quer dizer, como é que desenvolvem atividades de pesquisa em sala de aula para a educação básica, quer dizer, juntando essas duas coisas, né? Ao mesmo tempo buscando
nas leituras teóricas, nas discussões historiográficas, um embasamento para trazer esse conhecimento para a sua sala de aula e para os seus alunos. Isso eu acho que tem sido muito relevante na área da questão de racismo, na área da questão das religiões de matriz africana, tá entendendo? Na questão de gênero. Então, todos esses temas, que são temas hoje muito, digamos, candentes, né? E muito importantes para a sociedade brasileira, principalmente a questão do racismo estrutural, que está na ordem do dia, e eu acho que esses projetos têm tido oportunidade de trazer uma contribuição para isso. Se você fizer um levantamento do número de dissertações do Prof. História que tem se dedicado a esses temas, é bastante relevante. Eu não tenho aqui agora o número preciso, mas há um número muito expressivo nessa direção. Eu responderia assim, Evandro, assim, com relação ao que a Marieta colocou do Prof. História, eu concordo total, vivo a mesma experiência, né? Sou credenciado aqui no nosso programa, né? Eu responderia assim que nessas entrevistas que já são numerosas, assim, acho que estão chegando perto de 60 entrevistas feitas com ex-alunos, assim, sempre de um modo tranquilo, assim, né, numa cafeteria, com calma. Tem 2 ou 3 coisas que eu já tenho condições de concluir. Eu não tive tempo ainda de mexer nisso tudo, que eu comecei um pouco por esporte pessoal e depois foi se convertendo no interesse de pesquisa, né? Uma delas é que é nítido que ex-alunos meus de 25 anos atrás conseguiram se estruturar profissionalmente, financeiramente, apenas em cima de serem professores ou professoras de história, né? Para os últimos anos, houve necessidade de fazer outras coisas, mas aí, bem na linha do que a Marieta colocou, eu venho cada vez mais percebendo assim, teve gente que conseguiu espaço em ONGs e movimentos sociais, porque os temas, como tu mesmo colocaste, Marieta, que a formação em História proporcionou, eles deram a possibilidade de disputar alguns lugares. Aqui nesta cidade de Porto Alegre, por exemplo, né, é o caso de perceber 2 ex-alunas que estão vinculadas ao movimento dos trabalhadores sem teto, entende, que tem a ver com a história de habitação, várias pessoas que foram ocupar execução de projetos que lhe permitem alguns ganhos financeiros em coletivos que lidam com o tema da raça, que é, como tu disseste, é central hoje em dia, e que uma formação em história traz muita capacidade de lidar com o tema, né? E como na pós-graduação em educação aqui eu oriento numa linha de estudos de gênero e sexualidade, e isso eu posso dar o exemplo com toda clareza, assim, há vários coletivos feministas, há ONGs mais antigas, como a Temis, né, um coletivo de mulheres que trata de questões jurídicas e feministas, né, aonde eu digo com orgulho, na Temis, por exemplo, tem 2 ex-alunas da história que conseguem, então, conjugar alguma docência escolar em história, porque ela emagreceu um pouco essa possibilidade, né, com ganhos nessas frentes de trabalho. E uma outra coisa que eu sei que é ano eleitoral, essas coisas são candentes, é assim, eu tenho acompanhado desde as últimas eleições municipais, né, elegeu-se um rapaz que foi nosso aluno, né, vereador da bancada negra aqui em Porto Alegre, né, e me convidou para ser do conselho político desse mandato, uma coisa que muito me alegrou, assim, né. E eu, no início, participava só de uma que outra reunião, elas eram online, mas agora já fazem uns 7 meses, eu resolvi ir todas as segundas-feiras de manhã na reunião do gabinete na Câmara. Agora eu bato ponto lá, entende? Hoje de manhã eu estava lá, né? E eu me dei conta que os demais gabinetes, primeiro lugar, eu me dei conta que no mesmo corredor tem um outro ex-aluno da história que se elegeu por um outro partido. Eu não tinha me dado conta. Um dia cruzei na hora de ir ao banheiro com o guri, assim, professor, o que o senhor está fazendo aqui? Estou no gabinete do fulano aqui, né? Por que o senhor não vem no meu aqui? Eu digo, olha, eu até sabia que... Mas assim, eu quero dizer, há um conjunto de discussões no Legislativo Municipal hoje em dia que não tem como andar se não tiver alguma coisa
algum conhecimento ligado à área da história, né? Alguém vai dizer, tá, mas no gabinete desse vereador que tu estás, não por acaso, tem mais 2 meninas formadas em História, porque ele próprio, vereador, é formado em História. Mas eu comecei a olhar nos outros gabinetes e me dei conta que há uma empregabilidade, né? Dentro dessa ideia de que, voltamos para o início da conversa, com isso eu encerro, né? Eu acho que esse selo nosso de historiador e historiadora, né, que abrange quem se dedica à docência, quem se dedica à pesquisa, né, que não promove assim uma cisão, pelo contrário, busca mostrar uma indissociabilidade, ele pode começar a fazer valer cada vez mais um percurso formativo, que é isso que as nossas universidades ofertam, né, que cabe em muitos lugares, né? Então, enfim, eu sou nisso também, até diria que mais do que moderadamente otimista, eu sou bastante otimista. Eu fiquei impressionado nessas entrevistas como teve alunos que cavaram espaços próprios, entende, a partir de coisas da história, né? Além das alegrias pessoais, né, que eu comentei com o Evandro esses tempos, né? Uma pergunta que eu faço sempre nessas entrevistas é, digamos que fosse o Evandro, né? Evandro, se tu não tivesse feito história, o que tu acha que tu seria hoje, 22 anos depois, ou 25, ou 18, dependendo, né? E eu adoro perceber, assim, que essa pergunta, em geral, tem respostas do tipo assim, ó, professor, eu seria um bobalhão completo, que nem o meu primo, aí começam aqueles casos de família. E eu me dei conta, bom, é isso, entende? O sujeito se sente... Um menino me respondeu assim, professor, eu tenho opiniões sobre o mundo, entende? Que tem conhecimento nelas, assim, isso me faz diferente de muita gente. Uma menina também disse, uma menina me disse claramente assim, professor, eu vou ser bem sincero, assim, se eu não tivesse feito história, eu teria mais namorados, porque, na verdade, o motivo principal das brigas nos últimos anos acabou sendo questões ligadas à formação, entende, nas ciências humanas. Eu digo, bom, enfim, eu fico alegre com isso, assim, o curso de História faz diferença real, né? Eu acho também, Evandra, voltando à sua pergunta, que nós estamos vivendo uma conjuntura de muita transformação no mundo e de muita transformação, inclusive nas carreiras. O que vai ser o advogado? O que vai ser o economista? O que vai ser o administrador? Está entendendo? Quer dizer, eu tenho participado de algumas discussões com colegas aqui na Fundação Getúlio Vargas, e essa temática do futuro das profissões, das carreiras, é um tema assim, recorrente, né? E o que a gente percebe é que nessa imprevisibilidade do que vem pelo futuro, existem algumas disciplinas que podem trazer uma contribuição muito importante, porque muitas vezes não é o caso de você estar formado nisso ou naquilo, mas é você deter um conjunto de conhecimentos, um conjunto de capacidades e de habilidades que te permitam transitar, né, em diferentes campos e buscar diferentes soluções e alternativas. Então, eu creio que nessa nova conjuntura a história tem um papel importante para desempenhar, está entendendo? Concordo total, realmente acho que é bem isso mesmo. Bom, o nosso tempo aqui, infelizmente, já encerrou, mas assim, eu gostaria de dizer que foi um privilégio para mim. Eu quero agradecer em nome do Departamento de História do SERES UFRN, do programa de pós-graduação. Foi uma hora privilegiada para mim poder ouvi-los e tenho certeza para todos e todas que vão nos acompanhar quando o programa entrar e mesmo depois, porque ficam gravadas as entrevistas, né, nos canais institucionais da UFRN, também no Spotify. Foi uma alegria muito grande, espero ter a oportunidade de encontrá-la e encontrá-lo em outras ocasiões. Professora Marieta de Moraes Ferreira, muito obrigado por ter aceitado, por ter estado aqui hoje com a gente, ter contribuído muitíssimo com esse projeto. Eu passo a palavra agora para suas considerações finais. Tá. Não, eu agradeço muitíssimo. Eu confesso que eu estava um pouco em dúvida de entender exatamente como é que era a dinâmica, o que você pretendia da gente aqui, mas foi extremamente gratificante participar, né? Eu acho que eu sou partidária dessa ideia de que nós devemos procurar sempre falar
para um público mais amplo, sair do nosso mundo estritamente acadêmico e buscar uma conexão, um diálogo, né? Em outras esferas. Então, eu agradeço muitíssimo o seu convite. Também foi um prazer estar aqui com o meu colega, professor Fernando Seffner, e acho que valeu super a pena. Fiquei muito feliz de ter participado. Agradeço imensamente. Muito, muito obrigado. Professor Fernando Seffner. Mas eu também, assim, Evandro, eu quero dizer assim que me agrada muito assim essa conversa que tem tempo, né? Tem um jeito informal, né? E pode desenvolver as ideias com calma e não perde nenhuma qualidade assim em agregar muitos elementos, né? Eu também acho, como tu disseste, Maria, que esse é um tipo de conversa que nós estamos precisando ter, assim, é a conversa que efetivamente pode entrar nos ouvidos, porque os ouvidos estão muito endurecidos, né? Nessas polarizações, né? Eu gostei muito, agradeço mesmo, assim, uma hora dessas a gente toma um café num dos eventos, porque eu já tenho Isso. Vamos ver se a gente volta a ter eventos presenciais em com breve, certeza, né? Para poder tomar café presencialmente. Com certeza. Estamos todos com saudade dos eventos presenciais, né? Então, tá bom. Muito, muito obrigado mesmo. Foi uma excelente edição desse projeto, que seguramente depois o grupo de discussão vai desenvolver, desdobrar, porque foram ideias e aspectos que envolvem ensino, a formação de professores, né, e o próprio campo profissional, que é muito importante de ser pensado e repensado, sobretudo diante de uma conjuntura crítica como é a nossa atual, né? Então, muito obrigado. Eu convido, então, todos e todas que acompanham o projeto, e mesmo quem encontrou a gente a partir desse programa, que sigam o projeto e acompanhem as entrevistas que ficam disponíveis todas as sextas-feiras, às 17 horas, nos canais institucionais do Departamento, do Programa de Pós-Graduação em História, e também na nossa conta no Spotify. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde. Tchau. E até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo.